Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. 10h11. O X da questão. A gente anunciou aqui, não é, nas nossas manchetes, hoje a gente recebendo aqui no nosso espaço da nossa entrevista, parte do nosso timaço dos professores do Coletivo Terra Negra, da nossa coluna X da Questão. Comigo aqui o Percy Fernandes. Ei, Percy, tudo bem? Bom dia, Lucas, tudo bem? Bom dia, Luciano, bom dia, Murilo, bom dia, ouvintes. Prazer enorme retornar aqui nos estúdios da Band News FM BH. Tá quase um X da Questão versão ampliada, saudades Isso. aqui. E o Juninho Lopes aqui com a gente também. E aí, Juninho? Olá, Lucas, olá, ouvintes, como vai, pessoal, tudo bem? Maravilha. Tudo ótimo. Pessoal, a gente falou aqui, né, na chamada aqui para introduzi-los aqui ao nosso assunto, esse 2023 chegando ao fim, finalmente, né? E a gente passou por este fim de semana por uma onda de calor. Em novembro, uma onda de calor também. Aquela sim, né? Desesperadora. Quase 40 graus aqui nessa Belo Horizonte. E a gente viu neste ano tantos eventos climáticos absurdamente extremos, inesperados, falando só aqui de Brasil, né? Queria ouvi-los um pouquinho sobre isso. Tava dentro do previsto mesmo? Tudo isso que a gente viveu? Ou a gente tá indo pro apocalipse mesmo? o ano de 2023, ele fugiu um pouco porque clima, quando a gente fala de clima, a gente trabalha com padrões estabelecidos de acordo com a Organização Mundial do Clima nos últimos 30 anos. E o que a gente tem percebido nos últimos anos é que esse padrão dos 30 anos tem sofrido alterações. Como o Lucas muito bem colocou, nós iniciamos o ano de 2023 com aquela tragédia em São Paulo, né? Foi a maior chuva da história do Brasil. Só para o ouvinte lembrar aí, um ano que choveu muito em Belo Horizonte foi 2019 ou 20, que alagou ali a região do Córrego do Leitão, Bairro de Lourdes, choveu 130, 140 milímetros. Em São Paulo choveu 600 milímetros em 24 horas. Isso associado à ocupação indevida ali das encostas da Mata Atlântica e tal. Então a gente já começou com isso. No decorrer do ano já foi anunciado um super El Niño, então a gente está vivendo um super El Niño esse ano. Os efeitos dele, né? Os efeitos do El Niño. Uma das principais características do El Niño aqui no Brasil vai ser a intensificação da seca na Amazônia. A Amazônia está seca, junto com o sertão nordestino, e as chuvas concentradas no sul do Brasil, regiões como em Santa Catarina, Vale do Itajaí, em Blumenau, debaixo d'água, ocorrência de tornados mais intensos. Então, o que a gente trabalha com a questão dos extremos climáticos é que está fugindo do padrão, porque clima é baseado em padrão. A gente gosta de diferenciar clima e tempo. Tempo é o que a gente está vivendo aqui agora, hoje, e o clima é a repetição habitual desses tempos. E essa repetição parece que ela tá fugindo desse padrão. Então, eu até li uma pesquisa recentemente na revista FAPESP, lá de São Paulo, um pesquisador da Unicamp, falando que os padrões climáticos terão que ser restabelecidos. Sim. Porque a gente está num ponto de virada, não é isso, Edivaldo? Exatamente, Edivaldo. Olha só, Lucas. Mas aqui, quando ele fala o restabelecimento de alguns padrões, nós estamos acostumados aqui, por exemplo, nas Minas Gerais, com um verão quente e chuvoso, e o inverno, como a gente estuda nos livros aí, que seria um pouco mais frio e seco. Será que esse mais frio vai continuar sendo um padrão? Porque a gente chega no meio do ano, as temperaturas continuam um pouco mais elevadas, né? Então, esse que é o restabelecimento de um padrão. A gente tem que lembrar que para definir o clima, nós precisamos de aproximadamente 30 anos de medições do tempo, né? E essas últimas medições, claro, vão mudando devido aos extremos que estão ficando mais frequentes. E a gente pode pegar a nossa cidade, Belo Horizonte, Sim. quando tem a definição clima tropical de altitude, que é o nosso clima, nos últimos 30 anos nós tivemos um forte processo de urbanização e de verticalização da cidade. Aqui em cima, aqui no Belvedere, por exemplo, a retirada do calor da parte de baixo da cidade depende da entrada do ar que vem daqui. Criou-se uma barreira artificial. Não é à toa que Belo Horizonte é um dos principais símbolos de ilhas de calor do Brasil. Olha. Quando querem estudar ilhas de calor, aqui é um bom exemplo. A cidade fica dentro de uma depressão relativa, a cidade é mais baixa, aqui dos estúdios da Band a gente consegue ver a parte mais alta aqui, e a gente consegue ver a zona norte. Então a gente está na mais baixa. A cidade industrial foi construída onde foi em função da poluição, porque o ar entra aqui pelo sul, desce e vai em direção à Contagem. Então era para dispersar os poluentes para Contagem. Na época não existia Contagem, como tem hoje e tal. Então, essas alterações antrópicas também colaboram para intensificar. Então, a gente vive uma situação de ilha de calor na cidade com verticalização muito forte. Belo Horizonte também se destaca no Brasil com a questão da impermeabilização e tampamento de rios, córregos. Tem um livro muito bom, eu até indico ao ouvinte, chama Rios Invisíveis, aqui em Belo Horizonte, que conta essa história. Então,
a relação que a gente tem com a cidade, ela foi alterada, ela foi mudada. A construção da paisagem urbana, principalmente, eu estou falando, porque clima você trabalha com aspectos locais, aspectos regionais e globais. Igual a gente citou, El Niño é de referência, de relevância global. Mas a gente pode trazer para a gente aqui a redução da cobertura vegetal, a impermeabilização de córregos, a verticalização, essa nova arquitetura que dita, né, esses prédios com muitos espelhos e tal. E tudo isso colabora também. É claro que a onda de calor que nós vivemos em outubro, por exemplo, tem a ver com aspectos regionais da América do Sul. A massa tropical continental é uma massa de ar quente e seca, que tem origem na região do Paraguai, do Chaco, e ela dominou grande parte do Brasil, fazendo o que eles chamam de um efeito tampão, que bloqueava qualquer massa úmida e fria do sul de chegar até aqui. Efeito air fryer mesmo, né? Professor, deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois, vocês três, na verdade, estão aqui. Estou escutando e aí, atento às explicações. Dá para afirmar categoricamente que essa mudança de um padrão climático, a percepção de uma mudança de um padrão climático é interferência da atividade humana ou pode ser essa mudança de padrão climático decorrente de fenômenos que não têm necessariamente a ver com a atividade humana? Então, a gente pode estabelecer um marco dessas alterações climáticas que vai lá no século XVIII, quando nós temos a primeira Revolução Industrial. A partir daquele momento, nós temos um aumento significativo da queima de combustíveis fósseis. E a ciência mostra isso, que a partir do século XVIII nós temos um aumento gradativo da temperatura no planeta Terra, que é fruto da intensificação do efeito estufa. Esse efeito estufa, o ouvinte sabe perfeitamente, é uma camada de gases, né, que envolve a Terra, é extremamente necessária para a manutenção da vida do planeta, porque ela impede uma grande oscilação térmica. No entanto, à medida que ela vai ficando mais espessa, vai ficando mais grossa, devido à emissão destes gases de ordem antrópica, a temperatura da Terra vai subindo, né? Então, nós temos gráficos, a ciência mostra isso, nós temos gráficos que mostram justamente essa elevação da temperatura após este início da Revolução Industrial. Em época de terraplanismo, né, de negacionismo científico, isso já caiu por terra, já ficou comprovado que a atividade antrópica de fato altera a atmosfera do planeta. E é interessante a gente falar isso porque tem eventos naturais que são muito fortes. Uma erupção vulcânica, por exemplo, como foi Krakatoa no século XIX, como tivemos o filho do Krakatoa esse século agora, o século XXI, são interferências que de fato alteram a atmosfera. Mas essas interferências, elas obedecem ciclos de tempo mais longos. Lembrando que o planeta tem um estabelecimento do tempo geológico. E o nosso tempo é o tempo antrópico. E esse tempo antrópico, como o Juninho colocou, a partir da Revolução Industrial, verifica-se de fato alteração na composição química da atmosfera, alterações drásticas na superfície, que clima é um balanço de radiação, o que entra e o que sai. E se você altera um desses elementos, a superfície, por exemplo, colabora muito. E, de fato, eu me lembro um dos programas que nós gravamos aqui, o X da Questão, um dos temas foi esse, o Vitinho estava presente, a gente falou do marco que ficou definido, parece que teve um encontro na França, que definiu um relatório que, de fato, a alteração climática do planeta atual é fruto das ações antrópicas. Das nossas ações. Isso. Para você chegando agora, Coletivo Terra Negra, nossos colunistas do X da Questão, professor Percy Fernandes, professor Juninho Lopes também por aqui, professor Celso, né? Ao vivo, aqui nos estúdios da Band News FM. A gente sempre fala que Minas Gerais é um resumo, né, dos climas de todo o nosso país. A gente está falando de um Brasil, país continental, e que temos extremos, né? Enquanto lá no sul muita chuva, frio, de repente lá no norte aquele sol ou até mesmo muita chuva. O que a gente pode esperar, né, daqui para frente? Realmente teremos esses extremos cada vez mais intensificados ou a gente vai perceber algo diferente também, a inversão aí dos extremos? Bem, eu acredito que, e baseado em leituras, né, que o caminho é uma política pública que seja capaz de reduzir a retirada da cobertura vegetal. Como você bem colocou, a gente está no meio do Brasil, a gente está na zona intertropical, Belo Horizonte, nós aqui estamos a 19 graus de latitude, a gente não é nem Equador e nem região temperada. E a gente tem uma grande dependência da umidade proveniente da Amazônia. E o que a gente vê nos últimos 30 anos é um avanço desenfreado, principalmente da sojicultura sobre o cerrado, sobre a borda sul da floresta, e isso tem reduzido drasticamente os volumes de água. Eu acredito que quando essa redução da umidade atingir principalmente o setor ligado à produção de soja, à produção de carne, alguma coisa pode ser feita. Lembrando que o Brasil se destaca no mundo por quê? Enquanto Rússia e Ucrânia têm invernos rigorosos que dificultam o cultivo agrícola,
o Brasil consegue plantar no inverno. Mas o Brasil consegue plantar no inverno baseado em quê? Em irrigação. E essa irrigação vem de rios provenientes do Cerrado. E o Cerrado, que é o bioma hoje que mais sofre desmatamento no Brasil. Então, eu acredito que a contradição do próprio sistema vai gerar o alerta. Alguns agricultores, alguns pecuaristas já defendem isso, que sem uma política pública de manutenção da cobertura vegetal, a questão climática pode se agravar e pode atingir um dos principais setores da economia brasileira hoje. Professor, agora você não está sendo um pouco otimista demais, não? Se a gente levar em conta que a COP, que foi encerrada agora há pouco aí em Dubai, né, semana passada, praticamente sem avanços diante dessa realidade mundial que a gente está vivenciando, né? A questão dos combustíveis fósseis, por exemplo. E com a contradição, né? O Brasil entrou para o OPEP. O Brasil foi para uma conferência de partes da ONU, como você colocou, para debater, né, como reduzir a participação. Como salvar o mundo, né? E agora eu vou para a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Professor, explica pra gente, contextualiza pra gente, porque muito se falou até no noticiário sobre a COP e a adesão do Brasil. Não é a OPEP em si, não é só a OPEP+, mas o que é essa OPEP e o porquê de ter sido um contrassenso de o país entrar nessa organização, por favor? Então é o seguinte, a OPEP é uma organização de países que exportam petróleo, formam um cartel. O cartel tem por objetivo controlar o preço do petróleo. E esse é o papel da OPEP. E mais recentemente ela teve uma expansão, que é a chamada OPEP+, que são países que são grandes exportadores de petróleo também, têm grandes reservas de petróleo, só que não vão participar das decisões, não terão direito a voto dentro da OPEP. A OPEP remete lá à década de 60, e a década de 60 é um marco na nossa história. Até a década de 60, a principal fonte energética do planeta era o carvão mineral. Um combustível fóssil também. A partir de então, veio o petróleo. Então, nós temos aí aproximadamente 60 anos de utilização do petróleo como principal fonte energética. Tá? E o Brasil agora vai fazer parte dessa OPEP+. Não tem poder de voto, mas vai participar dessa organização que controla o preço do petróleo. E qual que é a dualidade? Em um momento que nós estamos discutindo realmente a redução da poluição atmosférica, a redução da emissão de gases que intensificam o efeito estufa, o Brasil, que tem um grande potencial para investimento em fontes que não são tão poluidoras como esta, né, entra em uma organização. E daí vem a dualidade do sistema. Tá? Qual que é o papel do Brasil? E o que o Percy falou é extremamente pertinente, fica parecendo assim que é um caso de muito otimismo, né? Mas enquanto essas mudanças climáticas não alterarem o padrão econômico, a produção agropecuária, talvez não tenhamos mudanças significativas no padrão de produção energética no Brasil. Tá? Então, quando mexe no bolso, quando a economia sente, de repente algumas modificações são feitas. Então, nós temos que aguardar essas modificações na economia para termos uma modificação no padrão energético brasileiro. E veja que o Brasil tem como principal fonte elétrica, e que fique claro, fonte energética é diferente de fonte elétrica. A principal fonte energética do Brasil, tal como do planeta, é o petróleo. A principal fonte elétrica, por sua vez, é a energia hidrelétrica. O Brasil tem uma matriz elétrica muito mais limpa do que a de vários países. E tem um potencial gigantesco para produzir muito mais energia sem poluir tanto. No entanto, repito, a dualidade veio com a entrada nessa organização que é a OPEP+. Nesse ponto, e vale destacar também a matriz elétrica brasileira, uma das mais limpas do planeta, um crescimento muito forte no Brasil e promissor do hidrogênio, da energia solar, apesar da inviabilidade do preço, mas está reduzindo, e principalmente da energia eólica. A energia eólica ela tem avançado muito na matriz elétrica brasileira. Mas a gente tem outro gargalo, a gente tem um transporte rodoviário muito forte, que demanda muito óleo diesel. Então, nossa matriz energética ainda é suja. Bem menos do que países europeus, países centrais, mas a gente tem essa dualidade. A gente está caminhando bem no sentido do hidrogênio, do sol e do vento. E sem contar as tradicionais usinas hidrelétricas do Brasil. Tem dúvida aqui de ouvinte, mas antes... Seu caminho. Só uma atualização chegando aqui com a Larissa. E aí, Larissa? Pedido de atenção agora para o motorista que dirige com a Band News e sai do Vetor Norte, na Cristiano Machado, no entroncamento com a MG10, próximo ao Risoleta Neves. Tem ocorrência envolvendo carro e motocicleta, uma pessoa ferida e SAMU acionado por esse trecho de lentidão. Já na Pedro I, na passagem pelo bairro São João Batista, tem faixa da direita interditada porque tem um buraco na via. Os motoristas também encontram um pouco de congestionamento devido a essa situação, portanto, programe-se.
No restante, Cristiano Machado apresenta trânsito fluindo bem, com alguns pontos lentos, assim como na Pedro I, passagem pelo Santa Branca, e na Antônio Carlos, altura da UFMG. No caminho para o aeroporto internacional, os motoristas encontram trânsito fluindo bem. Mais eficiente da última década, a Câmara de Vereadores de BH garantiu o retorno da passagem de ônibus para R$ 4,50. Quer saber mais? Acesse cmbh.mg.gov.br. Obrigado, Larissa. Tem um ouvinte perguntando aqui sobre a energia hidrelétrica, o quão limpa ela é. Ela ou ele? Ela está falando aqui alguns pontos sobre a construção da usina de Belo Monte, toda aquela polêmica época, coisa e tal, nananã. E aí, é limpa ou não é? Então, veja bem, em uma hidrelétrica, normalmente, não sempre, você tem que construir uma represa. Nós temos hoje uma tecnologia que é chamada de fio d'água, que não necessita da construção de represas, né? Mas as mais tradicionais, o maior número, de hidrelétricas com represas. E o que acontece? Muitas vezes ocorre a submersão de uma faixa de vegetação. E com a submersão de uma faixa de vegetação, a gente vai ter a decomposição da matéria orgânica e a emissão de um gás, que é um gás estufa, que é o metano, que é muito mais nocivo do que o CO2, inclusive, a camada estufa. Então, neste aspecto, nós vamos caracterizá-la como sendo uma fonte suja, né? Uma fonte que produz energia suja. No entanto, tem várias hidrelétricas no Brasil que foram construídas em uma área que a vegetação não é tão densa. Então, a emissão de metano proveniente da decomposição da matéria orgânica é bastante reduzida. Dicas de passagem aí, algumas usinas que estão no Nordeste brasileiro. Por exemplo, usinas que estão no sertão, em uma área próxima ao sertão, como é a de Sobradinho. A emissão de metano é muito pequena, tá? E é bom destacar também, Lucas, que toda forma de energia gera impacto. Toda forma de energia é impactante. A solar gera impacto, a eólica gera impacto, todas geram impacto. Quando a gente fala energia limpa, são aquelas que não emitem os GEs. O que são os GEs? Os gases do efeito estufa. Então, nesse aspecto, comparando a queima de combustíveis fósseis, como carvão mineral, a energia elétrica na Europa, sobretudo depois do problema da Ucrânia com a Rússia, se transferiu para o carvão mineral. E eles dependem muito disso. É muito mais poluente do que uma usina hidrelétrica. É claro que a usina hidrelétrica tem uns impactos. No Brasil, existe um movimento chamado MAB, Movimentos Atingidos por Barragens, que é um movimento social muito forte no Brasil, que fala sobre isso, a questão do deslocamento forçado da população, a questão da perda da fauna, perda da flora, a interrupção do período reprodutivo dos peixes, a piracema. Então, nós temos impactos ambientais e impactos sociais, sim, de usinas hidrelétricas. Mas entre uma usina hidrelétrica e a queima de combustíveis fósseis, ela é mais limpa, ela é menos poluente. Contudo, não deixa de ser impactante. Tá. Tem um ouvinte aqui falando, fazendo mais um comentário, na verdade. A gente estava falando de calor, né, e tudo mais. Ele está aqui, ó. A cada novo ar-condicionado, mais contribuímos para termos mais calor. Exato. Ele falando que para fabricar um aparelho desses, o processo de mineração, fabricação de transporte, comercialização, são muito prejudiciais ao meio ambiente. Estamos matando o planeta com nossa artificialização. É isso mesmo? Eu lembro do Vitinho falando, o problema é a gente, o problema é o ser humano. Porque é um ciclo que retroalimenta, né? Você demanda mais energia para produzir um ar mais frio. Para produzir um ar mais frio, você ativa o setor de mineração, que ativa o setor de transporte, que vai girar em cima de rodovia, que vai liberar, vai queimar óleo diesel. Então, eu acredito que a gente pode mitigar isso, mas interromper. Eu não sou muito defensor do desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento por si só, ele já é inerente a um sistema que vai gerar degradação. E colocou muito bem. A gente resfria o ar para aquecer de outra forma. Agora, eu queria entrar com vocês nessa questão do consumo de água, né? A gente falou da fonte de energia hidrelétrica e tal. Mas a água no Brasil, apesar de ser abundante, também é um consumo excessivo, principalmente o agro, né? O agronegócio, que é um dos, vamos dizer, estrelas do PIB brasileiro, mas consome muita água. Há risco no Brasil, num futuro próximo, de desabastecimento? Como é que está a questão de água no Brasil? Se fala muito dos aquíferos também. Queria que vocês falassem um pouco disso. O desabastecimento já aconteceu por algumas vezes na própria cidade de São Paulo, né? Nós temos aí momentos de carência hídrica, justamente associado pelo rompimento de um ciclo hidrológico. E esse rompimento parte, por exemplo, do desmatamento. Com o desmatamento, você vai ter menos absorção de água pelo solo, né? O escoamento superficial aumenta, aquela coisa toda, e as nascentes ficam menos abastecidas. Além disso, nós temos aí um super aproveitamento de água. O Brasil é um grande exportador de água virtual, porque quando exportamos carne,
quando exportamos soja, nós exportamos água, né? E a gente talvez não ganhe por essa água que é exportada. Então, daí tem que ter, sim, toda uma política voltada para os recursos hídricos, porque a tendência é que esse desabastecimento venha a crescer, né? Principalmente nesse período ali que vai de agosto, setembro e outubro, porque começa um período de estiagem mais ou menos em junho, né? E depois nós temos a redução do nível dos reservatórios. Um impacto direto de ordem hídrica no que diz respeito ao abastecimento, de água mesmo, e o abastecimento energético, porque com menos água, menor produção hidrelétrica. E tem a questão também do desmatamento do cerrado. Os principais rios do Brasil para aproveitamento econômico, produção de energia, abastecimento da população e dessedentação de animais, pecuária, eles são da região do cerrado. O Rio Paraná, Tocantins, Araguaia, o São Francisco. E o que a gente vê nos últimos anos é a morte desses rios. Ainda tem a questão das águas subterrâneas, como o Murilo colocou, mas que tem um problema. Para retirar essa água, geralmente você vai gastar uma fonte de energia. E o próprio excesso da atividade antrópica em cima, seja a agricultura, por exemplo, com o uso de fertilizantes agrotóxicos, pode levar à contaminação dessa água. Então, mais uma vez, a gente cai na questão das práticas antrópicas. E com um triste dado foi revelado pelo censo agora. Quase metade da população brasileira não tem acesso à água tratada. É chocante, né? Isso é assustador. É assustador essa questão do saneamento básico, né? Agora, a gente falando de exploração, vários tipos de explorações, sobretudo Minas Gerais, com a questão aí do solo, né? Os nossos minerais. E a gente chama atenção para a questão de Maceió também. Como fica? A gente está falando de minerais que podem se exaurir, claro, vai explorando. Um dia pode acabar ou não. Como é que a gente consegue vislumbrar, hein, nosso futuro em relação a essa questão da exploração das nossas riquezas? A questão da mineração, você tem lá os royalties, né? Aquelas compensações aqui, quem mora em Minas Gerais, nós estamos do lado do quadrado ferrífero, a gente conhece bem, mas você tem interesses muito mais fortes do que geralmente no interior. O que a Braskem fez lá em Alagoas, agora que o pessoal está tendo noção do que foi, mas desde os anos 70... né? Já tinha registros sobre a atuação da Braskem, da retirada da salgema, que é uma matéria-prima muito usada, por exemplo, na produção de PVC, é um tipo de rocha sedimentar, que eles diluem ela e retiram, e ali é como se fosse um bolo com várias camadas que eles retiraram, porém, na área urbana de Maceió, gerando deslocamento literalmente forçado de milhares de pessoas. E aí, como você colocou aí, Lu, como é que fica a compensação desse pessoal? Entendeu? Nós vimos o que aconteceu aqui no quadrilátero ferrífero, nós vimos o que aconteceu em Brumadinho, nós vimos o que aconteceu em Mariana, e até hoje parece que a situação não foi devidamente resolvida, não. A gente tem que olhar pro nosso lado aqui também. E a gente mora num estado chamado Minas Gerais. Tem o lítio agora, né? O lítio. A principal atividade econômica de Minas Gerais é a mineração. Então isso pesa muito. Eu me lembro quando teve a ruptura lá em Mariana, que a própria população pediu para Samarco retornar às atividades, porque a cidade não vive sem atividade. Então é a questão de políticas públicas mais efetivas na fiscalização ambiental, social, na fiscalização da produção industrial. Então a gente sempre repete isso aqui nas nossas colunas, passa por uma questão de trabalho público de qualidade. A gente depende muito disso, do setor público funcionando com qualidade. Juninho, diante de tudo aqui que a gente falou, nosso tempo infelizmente aqui chegando ao fim, daria pra gente ficar tranquilamente 1 hora aqui conversando. E tem muita pergunta aqui, inclusive eu vou encaminhar para vocês que podem ser assuntos até para as colunas, na verdade. Ótimo. O pessoal perguntando aqui de horário, só perguntando aqui de fazenda eólica e tudo mais, assunto que é super bacana. Mas diante de tudo que a gente colocou, pergunto, pensando em futuro, não em 2024, futuro. Daqui para frente é só para trás ou ainda tem chance de a gente manter aí uma dignidade? Nós somos otimistas, né? Seja pela pressão econômica que esses impactos irão causar, como nós falamos aqui, uma quebra na produção agrícola, de alguma forma, isso daí pode fazer com que uma preocupação maior e, de fato, algumas medidas diretas sejam tomadas para o controle da temperatura, né? Ou então seja por um próprio despertar da humanidade, né? Porque é fato que os extremos estão ficando mais extremos, nós vamos ter um comprometimento aí da qualidade de vida da população, não tem jeito, né? Fizemos uma coluna que vai ao ar essa semana sobre as arboviroses também, né? Que estão diretamente conectadas ao maior número de doenças em função destes extremos climáticos. Então, ou por um próprio caminhar da humanidade ou por pressão econômica, a esperança é que a situação mude.
E você, otimista também, Percy? Também, eu penso nessa mesma linha do Juninho. Eu acredito que uma política pública energética que caminhe no sentido de reduzir a emissão de gases do efeito estufa, como o Brasil tem feito com a energia eólica, com a energia hidrelétrica, a questão do transporte brasileiro ser revisto, né? Essa dependência forte do rodoviário e tal. Então passa por esses caminhos aí. Uma urbanização mais respeitosa, mais consciente, que promova mais o cidadão, a inserção do cidadão na cidade, respeitando essa qualidade de vida dele. Então, eu acredito nessa linha aí. Então, ótimo, então. Então, fiquei até mais otimista, então, para esse ano que tá entrando. A Ana Carolina no chat do YouTube tá rindo aqui, daqui para frente só para trás, kkk crying. Não, Ana, não é bem assim não, há esperança, então, vamos confiar. Pessoal, X da questão que você ouve diariamente, de segunda a sexta, tem gente perguntando aqui do horário. 6h57, dentro do Manhã Band News. Acabou o Reinaldo Azevedo, vem o X da questão. E 12h30 também. E o conteúdo fica lá nas nossas redes também, nas nossas páginas, no Instagram, nos tocadores. É a outra Ana que tá perguntando, a Ana Carolina. Obrigado ao pessoal lá no chat também com muitos comentários interessantes que eu vou repassar aqui pros professores. Percy, Juninho, muito obrigado, viu? Bom tê-los aqui com mais tempo. Bom, quando surgirem mais convites, estaremos aqui. A gente adora participar do programa, né? E a gente mais ainda. Percy, obrigado, viu? Lucas, satisfação enorme revê-lo, Lu, Murilo, mesmo. prazer enorme. E aos ouvintes, um bom final de ano e que tenhamos um 2024 mais leve, né? Lembrando que ainda vai ter El Ninho, mas um pouquinho mais leve. E ano que vem tem Laninha, né? Não se sabe ainda. Tá. O El Ninho deve durar até a metade do ano que vem. Olha, que beleza, hein? A gente vai ter um 2024, o início dele vai ser pesado. Mas tá bom. Confiando apesar disso. Gente, obrigado. 10h38. Obrigado. Até mais. Alô? Investimos cerca